Bom, obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Que pena que a Luísa não está mais aqui, porque eu queria parabenizá-la pelo que ela disse e que ela me fez também fazer uma proposta para vocês, para a gente fazer um acordo, né, que eu achei muito interessante o que ela falou. O acordo que eu gostaria de fazer com vocês é: vamos assumir vamos ter mais responsabilidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente faz, vamos assumir a nossa autorresponsabilidade. Foi falado aqui bastante e ela reforçou ainda mais que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelo que falamos e até mesmo pelos nossos relacionamentos, tá? Então, pode ser, pelo menos, aqui, agora, esse acordo, tá? Obrigada. Então, bom, a qualidade do seu relacionamento depende também da qualidade da comunicação. Eu vou dar alguns princípios básicos aqui sobre como se construir relacionamentos e fazer melhorar e deixar ele menos conflituoso, tá? E isso depende muito também do nosso diálogo interno, como a gente se trata, como a gente se fala. Como eu sou coach também, muita gente aqui é coach, as pessoas, vocês sabem o que um coach faz? Resumidamente, bem resumidamente, na verdade, é um profissional que acompanha no desenvolvimento de competências ou num objetivo específico. Vou resumir bem, tá, do que é. E ele tem acompanhamentos, tarefas, exercícios. É fácil fazer, como o Rodrigo falou, exercício, é fácil a gente fazer, mas a gente pode fazer errado. Então, é muito interessante que tenha alguém para orientar, alguém que esteja mais à frente. Por isso que ele falou do cuidado até mesmo de se fazer atividade física sozinha. Tá? Ele também é um coach. Ele é um treinador físico, né? Então, tem algumas perguntas aqui reflexivas, como por isso que eu expliquei o que é o coach, para poder falar. Coach gosta de fazer perguntas e que causem reflexões, e que pare para pensar e como você lida com determinados assuntos. Pode. Então, já vem a primeira pergunta, né? Como você tem se comunicado? Então, para pensar o como você tem verbalizado o que você pensa, como você tem pedido para alguém o que para poder ter a sua necessidade atendida, como é que isso está dando certo? É uma reflexão, não precisa, se alguém quiser, não precisa nem se realmente, porque a gente normalmente muda o que não está dando certo. Mas a gente precisa querer mudar. Novamente, é uma autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis. Não é culpa, porque a culpa a gente precisa do outro para poder a gente ter esse sentimento de culpa. Tá? Então, realmente uma responsabilidade que a gente tem pelo que os nossos pensamentos e pelas nossas relações. Tá? Pode. Então, sua comunicação, qual é o tipo da sua comunicação? É a que conecta ou que bloqueia? Eu vou falar uma curiosidade, né, que eu estava fazendo. E normalmente eu falo para algumas pessoas o que é a oficina de diálogo, que é para falar sobre comunicação. Não só falar, é muita prática, tem que se praticar. Não basta, é igual o exercício físico, não basta fazer uma ou duas vezes, tem que se fazer sempre. Até mesmo porque, novamente, eu estava fazendo a apresentação e falaram para mim, não acredito que tem um curso para que a gente precisa aprender a se comunicar. Para que a gente precisa aprender a se relacionar. A gente já não faz isso? A gente já faz isso direto, a gente já se comunica. Mas qual é a qualidade dela? Como é
Que tipo de comunicação? Tem a verbal, que não é a 100%, ela não é, inclusive ela é até menos do que isso. Tem o corporal, tem a expressão, e tem, eu gosto de falar que tem uma intenção, da onde eu estou falando aquilo. Eu estou falando de que emoção? A emoção é diferente de sentimento. A emoção, ela passa para o corpo. Foi isso que você falou, Lili? Que a emoção realmente ela é transferida em ações. Sentimentos não, porque você pode ficar com o seu sentimento. O seu sentimento ninguém precisa saber. Eu posso estar triste ou com um problema, mas esse é o meu sentimento. Eu estou sentindo uma tristeza, mas eu consigo não passar essa tristeza para o conjunto todo. Então, a comunicação que conecta é uma comunicação, como a Luísa falou, ela falou bastante coisa disso, é autêntica, é uma comunicação honesta, e não se dá para falar de comunicação ou relacionamento se a gente não falar de confiança. E como que se adquire confiança? Basta eu chegar para você e falar, confia em mim. Isso basta. É uma construção. Você fala, você age de acordo. Eu falo que eu vou te ajudar, e quando você vir falar comigo, eu falo, não, realmente eu posso te ajudar agora ou não posso te ajudar agora. Tá? Isso gera uma conexão, isso é uma construção, não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. E nós estamos sempre alertos com relação a isso. Nós estamos, não parece, mas as pessoas estão de olho nas nossas ações. Eu gosto muito de dar o exemplo de criança, pais e filhos, né? Que você não pode mexer aqui, você não pode pegar essa bola, mas aí o pai ou a mãe vai e pega a bola. Então começa o porquê isso, não, né? Então começa a ficar um pouco confuso a relação, começa a se questionar do porquê você pode e eu não posso, e isso tem que ter um diálogo. Não é que não tem, não, isso se converte através do diálogo, sendo honesto e sincero. Não. A comunicação que bloqueia é aquela que realmente não gera confiança, ou eu não falo adequadamente, eu não sou claro, eu falo nas entrelinhas. Quando alguém fala nas entrelinhas, mas você deveria saber. Nossa, eu deveria saber, mas por que eu deveria saber? Né? Você já não me conhece? Como alguém, né, fala, você já me conhece. Estou jogando para você a responsabilidade, estou jogando para mim. Você já me conhece, por que você fez isso? Dá um impacto, né? Eu já te conheço, mas não a ponto realmente de adivinhar o que você vai falar. Nós somos pessoas diferentes todos os dias. Nós não somos a mesma pessoa todos os dias. Assim como nossas células, né? Aí a Selma, nós mudamos todos os dias, questões comportamentais, ou modo de pensar, ou como falar. Agora eu vou entrar Pode passar, por favor. Antes de entrar nos exemplos da comunicação que bloqueia e de conecta, essa é a base, essa é a minha inspiração, tá? Esse é o livro, que é a Comunicação Violenta, de Marshall Rosenberg. Tem algum psicólogo aqui? Ele foi um psicólogo dos anos 40. E ele é judeu, de família judia, e ele morava nos Estados Unidos.
E ele sofreu, ele era criança, e nessa época dos anos 40, os Estados Unidos era muito preconceituoso. Então eles tinham muitos conflitos éticos, culturais, e ele se questionava do porquê que o ser humano começa, com o passar de algum tempo, ter uma maneira agressiva, violenta. Por que ele se torna violento? E ele teve uma curiosidade, e ele começou a investigar isso. Eu, particularmente, me identifico muito por conta de conflitos, porque eu sempre era algo que sempre, desde criança, me questionei demais. Por que as pessoas brigavam? E ninguém nunca soube me responder. Eu também nem lembro se eu perguntei. Mas o porquê que as pessoas discutem, o porquê que as pessoas brigam, por que elas falam essas palavras e se ofendem? Ele foi investigar. E ele concluiu que, na verdade, nós precisamos reaprender a usar as palavras. Nós não usamos as palavras adequadamente. Tá? Assim como, vou fazer uma analogia, que eu também tenho problema de coluna, tive uma crise lombar, fui procurar de tudo. E aí fui procurar acupuntura, RPG e um quiropraxista. E aí ele chegou para mim e falou, as pessoas precisam reaprender a andar. Andar? Eu ando mais de 40 anos. Como assim você vai me falar que eu tenho que reaprender a andar? As pessoas andam de forma errada. E me lembra muito isso, porque eu falar para vocês que a gente precisa reaprender a se comunicar, a usar as palavras, mas a gente já não faz isso? Mas então, de que forma exatamente a gente faz? E para ele, né, como está ali, ele, na verdade, as pessoas, nós nascemos compassivos. Compassivos, nós somos seres de compaixão. Nós não nascemos violentos. É que as estratégias para que tenha nossa necessidade atendida, necessidade, quando ele fala que são necessidades de conforto, de amor, de segurança, necessidades básicas mesmo, de respeito. Quando ela não está sendo atendida, a gente realmente começa a adotar estratégias violentas para conseguir. Tá? Pode ir. Aí, a comunicação que conecta versus a comunicação que bloqueia. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui pra gente, para demonstrar. A comunicação que bloqueia. Vamos imaginar uma conversa, né, de duas pessoas. Imagine se ou você de um lado ou do outro, tanto quem se atrasou como não. Eu marquei uma reunião e a pessoa chegou atrasada, e aí a pessoa chega para você. Você vive atrasado todo dia, é a mesma coisa. Nunca posso contar com você. Não vai vir desse jeito, né? Assim, eu contando, todo carinhosinha. Não, né? Puxa vida, você só chega atrasado, eu não posso contar com você mesmo. Detalhe, o que aconteceu com a outra pessoa? Ela fez o que ela quis? E se de repente o filho ficou doente, ele teve que levar ao médico, o carro quebrou num lugar super perigoso, ele vai ficar pegando no celular para ligar. A gente não sabe o que aconteceu e não quer ouvir e já começa a julgar. Não ouve. Tá, mais um. Você é muito emotiva. Quem é? Atrás de uma frase dessa, eu já vi que alguém já se identificou, já deve ter ouvido isso. É que atrás disso, você é muito emotiva, vem algo do tipo, você é uma manteiga derretida. Você... E tem uma coisa pior ainda, que eu acho. Você é fraca. Isso demonstra fraqueza, você ser emotiva. Você não pode ser emotiva. Então, começa... Não é legal, né? Se eu ouvir você é muito emotiva. Isso também é julgamento. Isso é uma crítica. Isso é um julgamento. Aqui é um diálogo interno, tá? Sou um zero à esquerda. Eu não presto para nada. Uma situação, eu estava estudando para um curso e de repente não passei, ou para um concurso e não passei. E aí o diálogo que você tem
como é que é? Nossa, eu sou... não passei. É assim? Simplesmente não passei. Tudo bem, eu vou fazer outra vez. Essa é a primeira que vem? Normalmente vem aquele pessimismo, aquele peso, né? Uma relação, numa conversa de mãe, pai e filho. Filho, você é um inútil. Eu não consigo nem falar, gente, isso. Essa frase me dá até um negócio, assim, horrível. Não dá? Você é um inútil. Se você não estudar, nunca vai chegar a lugar nenhum. Imagina a pessoa que está ouvindo, o filho que está ouvindo isso. E ainda o pai ou a mãe deve falar, mas é para o seu bem, tá? Eu tenho certeza que é para o seu bem. Também a gente comentou sobre isso, né? Minha vida, outro diálogo interno. Minha vida está horrível. Acho que cheguei no fundo do poço. Pessimismo. É um diálogo que realmente, quando eu ouço isso, que eu já falei isso já várias vezes para mim, tá? Então parece que não tem mais, é um abismo. Não tenho mais como ir para frente, eu não tenho mais o que fazer, tá? Então, pode. Achei interessante o que você falou, porque normalmente a gente fala assim, cheguei no fundo do poço, o poço tem um fundo, né? E aí é o momento da gente subir. Mas olha o pensamento que ela falou, é um abismo. Interessante como a mente vai, né? É um abismo, quer dizer, eu vou cair ainda mais. É muito louco. Sim, sim. Exatamente, é o pessimismo. Eu não tenho mais o que fazer. Quando eu falo uma frase dessa, eu sinto isso, que eu não tenho mais alternativa, eu não tenho mais opção. Né? Agora a comunicação que conecta. Vamos imaginar as mesmas situações, eu não quis fazer link para não ficar muito cartesiano, que é para realmente vocês pensarem no que bloqueia a comunicação. Se alguém fala dessa forma com vocês, não dá para você falar, meu amor, nossa... Né? Que legal que você realmente me acha desse jeito. Aqui conecta. Marcamos a mesma situação. Chegou atrasada. Tudo bem que aí eu exagerei, né? Acho que nem eu ia falar, né? Marcamos às 8 e já são 10h30. Estou irritado e nervoso. Tem como discutir? O que eu estou falando aqui? Nesse diálogo eu estou observando um fato. Você está atrasado. A gente marcou 8 horas, você apareceu 10h30. Isso me deixa pé da vida. Realmente, isso é desagradável. A pessoa vai se explicar. Ela não vai sentir tão com raiva assim do que você vai colocar. O emotivo. Quem se identificou com você é muito emotivo, ou manteiga derretida, ou qualquer coisa assim. Percebo que quando experimenta uma emoção forte, você fica muito abalada e desconfortável. Uma percepção minha. Eu percebo que quando você, numa situação de estresse, um outro exemplo, numa situação de estresse, você realmente fica fora de si, e muito nervosa. Tem como? Dessa forma? Não consegui os pontos necessários para passar nas provas. Estou desmotivado e com raiva. Aqui é o do diálogo interno. Lembra que era eu não consigo fazer nada certo, não dá nada certo. E de repente vem não consegui os pontos necessários para passar. Estou desmotivado e com raiva. Diferente do outro, eu estou abrindo uma opção, eu estou abrindo um leque para eu enxergar outras opções do que fazer. Né? A do filho. Filho, quando vejo as suas notas baixas, fico muito preocupada com o seu futuro. Como é esse diálogo?
Um filho e mãe falando, como é? E que de quem é numa situação dessa? Mas tem crítica? Tem um fato observado. Tem um sentimento, eu fico preocupado, e um fato observado, eu fico preocupado com isso. Tá? E do abismo, né? Preciso de um tempo para ver as coisas com mais clareza. Tenho que confiar em mim. Isso é um treino, não é de uma hora para outra. Quem realmente, eu não sou psicóloga nem terapeuta para falar a fundo de quem tem depressão ou quem tem mas é um treino, porque os diálogos internos de quem tem esse tipo passa por esse tipo de situação é negativo. Entende? Eu preciso de um tempo para ver as coisas com mais clareza. Parece fácil. Mas não, a primeira coisa que vem fala, nossa, eu sou um idiota mesmo, né? Não consigo fazer dessa forma. Tá? E nessa forma de comunicação, então a CNV é a comunicação não violenta, quando usamos para ouvir as nossas necessidades, ou seja, o que eu estou precisando? Em todos aqueles balõezinhos tem uma necessidade que precisa ser atendida. Né? No caso da pessoa que chega atrasada, eu tenho uma necessidade de respeito. Eu preciso que você respeite eu estar aqui no horário e você não. No caso do filho, eu preciso de colaboração, porque eu me preocupo com você. Então, existe uma necessidade de quem realmente está falando, do interlocutor. Tá? E que percebemos relacionamentos por outro enfoque. Então, você realmente percebe qual é a sua necessidade, que você precisa, e coloca isso em palavras. Um princípio também bem básico, né? Nós já falamos de comunicação, então a forma que a gente fala, que é a forma que a gente se expressa e usa as palavras, né? E agora, um outro pilar é a escuta ativa. Quem escuta? A gente escuta, mas é outra, né? Mas a gente escuta, eu escuto as pessoas. A gente escuta, mas de que forma, né? E a meditação, que também pede presença, ela pede presença. Você está se ouvindo, você tem que se ouvir. Quem medita mais do que eu, tá? Mas eu mesmo já ouvi várias intuições, vieram várias intuições enquanto eu estava meditando em algum problema que eu estava passando. Gente, acho que é aquilo. Isso acontece? E por que não essa escuta ativa presente, realmente, o que a pessoa está pedindo? O que ela está querendo dizer com aquilo? Realmente. Eu estou acompanhando ela no que ela está falando? Ou ela vai falar algo e eu já vou explodir, né? E essa tal de empatia. A empatia tem tudo a ver com comunicação, com relacionamento. A própria comunicação não violenta fala bastante dessa tal de empatia. Alguém já ouviu falar, conhece, quer ajudar, quer arriscar o que é? O que já ouviu falar? Se colocar no lugar do outro. É bem resumido, igual eu fiz com o coach aqui, a definição, tá? Bem resumido. Mas o que é colocar-se no lugar do outro? É muito mais. A empatia, ela é muito mais do que se colocar no lugar do outro. Tem 2 livros aqui. Um deles é esse,
que é como se relacionar usando a comunicação violenta, mas eu quero falar o da empatia, que eu vou falar desse A Coragem de Ser Imperfeito. Essa Brené Brown, esse livro fala sobre vulnerabilidade, né? Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e usar quem você é. E ela fala sobre empatia. E tem um vídeo na internet, se vocês quiserem procurar, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, pode passar, tá? Ela tem um videozinho, que é um desenhinho, e aonde tem um animalzinho, né, um anime mais ou menos assim, e que ela faz uma diferença entre empatia e simpatia. A empatia, a pessoa está lá toda triste, com problema, aí ela vai e desce para um buraco, né? Que é onde, como ela começa a se sentir mal com o problema que ela tem, ela não consegue falar, e aí vai um outro animalzinho e desce com ela nesse buraco escuro, nesse quarto escuro, e desce e começa a ouvi-la, o que ela tem para falar. E o ouvir é ouvir assim, não é sem julgar, sem criticar. Não é ouvir e falar, nossa, mas também, né? Quem mandou você falar daquele jeito, né? Com fulano. Ah, mas também. Ou não deixar a pessoa falar. Não. Ele vai até lá, até onde ele está, e sente junto. É se colocar no lugar do outro, mas é transpor barreiras também. E para fazer a analogia da simpatia, é um outro animalzinho que aparece na porta assim do buraco e fala: oi, gente, tudo bem aí com vocês? O que vocês estão fazendo aí? Vocês querem um sanduíche? Ele não vai até lá, ele fica na superfície. Aliás, ele nem quer se envolver. Tá? Então, a empatia é algo mais profundo. Novamente, é transpor barreiras. Pode ir. E essa melhor definição, ela é longa, então eu coloquei até em partes apenas. Compreender o outro utilizando a razão, a vibração, a intuição, a emoção, a atenção, a percepção e sensibilidade. Pelo que o outro sente e tendo a percepção de como ele lida com isso. Essa, para mim, é a melhor, é a complexa, porque a empatia é mais complexa do que se colocar no lugar do outro. Tá? E eu fiz um link, né, de você sabia, assim, de mundo indo para um ambiente um pouco mais empresarial, uma curiosidade, né, porque a gente fala de muita empatia, escutativa, mais relacionamento de pessoas, mas e o relacionamento também com chefe, empresa e as empresas? Eu também, como eu sou coach de carreira, eu estudo bastante sobre o futuro do trabalho, as profissões do futuro. Estou consumindo bastante esse tipo de conhecimento. E a curiosidade é de que as empresas já perceberam de que as relações entre os seus funcionários e as relações entre os seus clientes precisa ser modificada. E então a empatia e a conexão são poderosas e empresas estão considerando como um ingrediente de sucesso para construir os relacionamentos e fidelizá-los. Aí eu trouxe também uns exemplos com relação a isso. A empresa Vivo humanizou seus atendimentos telefônicos. Acho que não é só a Vivo, tá? Quem é que já precisou ligar para algum atendimento eletrônico e a pessoa fala: olá, é a Adriana quem está falando? Tudo bem, Adriana? Eu posso te ajudar? Ela humanizou, parece que é outra pessoa de carne e osso lá falando com você, né? O Facebook criou mais opções para o botão de curtir. Antigamente, no começo, eu nem lembro mais quanto tempo, mas era só o botãozinho de curtir. Aí a pessoa, né, postava
morreu meu cachorro. E a pessoa dava um joinha. Joinha é coisa boa, né? E aí ficou meio, né? O falecimento do meu parente tal vai ser, não, o sepultamento vai ser tal dia. Joinha. Hoje você consegue colocar, né, o chorinho, as carinhas, os emojis, você consegue transmitir melhor o que você está sentindo. Tá? O YouTube deu espaço para as pessoas serem mais espontâneas e se expressarem através de vídeo. O que eu quero dizer com isso? Nós nos escondíamos atrás, nós não podíamos falar do que estávamos sentindo. É isso que esse o cerne da questão da comunicação violenta, é falar o que nós estamos sentindo. E nós não podíamos. Aí vamos entrar lá no balãozinho do você é emotiva, você é uma... Ai, pra que isso? Não precisa ser assim, você é uma bobona. Até... Né? Então, o YouTube, com os YouTubers, eles falam o que eles estão fazendo no dia a dia. Eles falam que eles não... hoje eu fiz tal coisa, hoje eu não estou bem. Essa era a ideia. E eu trouxe uma coisa atual, aqui também, que tem... Por isso eu posso colocar que isso já está acontecendo, né, que as empresas humanizou, o Facebook criou, mas tem um novo modelo de negócio, que chama marketing de relacionamento, e que apoia mais autenticidade e fidelidade nas relações empresa-cliente, e entre os seus próprios colaboradores. É um novo jeito de se fazer negócios. E aí eu trouxe Pode mudar. Pula, faz favor. Pode pular tudo e depois eu vou só juntar aqui mais um. Ixi, não trouxe. Perdeu. Tá bom. O que eu ia trazer era o seguinte, do tipo, onde está a fotinho que eu coloquei? Devia ter falado. O que eu ia mostrar era o modelo organizacional tradicional, onde tem chefe, diretores e funcionários e aquele respeito de hierarquia, e o modelo do marketing de relacionamento, aonde as pessoas têm que colaborar mais. Eu não consigo, eu tenho que me relacionar bem com ela, para ela realmente fazer o trabalho dela, vender o produto, para que eu consiga também ganhar com isso. É uma outra frente também que eu tenho bem participado, que é da economia colaborativa. Então, todos têm que colaborar. Todos nós vivemos em rede. E não adianta. E estamos cansados do modelo que era um só ganhava. E por que não todos? Né? Esse era acho que eu vou contar com a imaginação de vocês. Imagine lá um organograma onde tem chefe, diretores, CEO, e aí o outro em rede, fica todo bonitinho, tá? E um resumo aqui de como praticar a comunicação violenta no seu dia a dia. Não precisa esperar comprar aquele livro ou comprar esse. Eu vou passar aqui de novo. Eu não trouxe o CNV porque eu já perdi uma vez, tá? Eu já fiquei sem ele. Então eu não trouxe, eu tenho digital ele por enquanto. Por isso. Não é preciso, não precisa comprar o livro, não precisa participar de grupos de estudos, porque como é que a gente pratica? Eu faço parte de vários grupos de estudos do próprio livro, e com várias pessoas, e faço as oficinas baseado em muita prática. Escuta empática, empatia, a forma de se falar, a comunicação, se ela está agressiva ou não está agressiva. Então, a oficina de diálogos é muita prática. Não é só, nem dá para ser só teoria. Como o Rodrigo falou aqui. Foi muito coerente também com ele. Não dá. A atividade física eu vou ficar aqui falando só de atividade física? Não, trago um pouco de conceito. Claro, existe um pouco de conceito, que é como eu trouxe, mas é mais prática. Não dá, é muito difícil a gente mudar algo que estamos fazendo há muitos anos.
Eu sou mais de 40. Não vou falar, só vou parar por aí, tá? 40 e pouquinhos. Imagina. Então, observe e descreva os fatos sem julgar, avaliar, rotular ou generalizar. Demonstre empatia pelo outro. Desça, né, até ele. Olhe realmente o que está acontecendo com a pessoa. Demonstre realmente a empatia. Se preocupe com a pessoa. E preste atenção no que se fala. No que se fala é como se fala, de que forma se fala. E de que lugar é de raiva, não é? A comunicação não violenta não é pra gente ser bonzinho, tá? E ficar que todo mundo passa um trator em cima da gente. Não é isso. É melhorar realmente a qualidade da nossa comunicação, consequentemente das nossas relações. E se é uma via de mão dupla, se a pessoa não está interessada, se ela está fechada, não adianta insistir. Cada um tem o seu tempo. Se respeita muito o tempo de outra pessoa. E, de novo, vamos voltar para o acordo. A autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos quando alguém nos ataca. Se alguém falar, você é um ventilador. Ué, eu não sou um ventilador. Mas se alguém falar, você é um idiota, um inútil, eu me abalo. Mas eu sou um inútil? É sinal que eu acho que eu sou um inútil. Então, a qualidade da comunicação interna também é o primeiro passo, é o primeiro convite. Tá? Então, é isso. Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Não dá tempo de fazer nada mais, né? Posso fazer grupos de estudos. Por enquanto não, só presencial, depende do grupo. E aí dá para montar grupos online, sim, com certeza. Grupos de estudos, ou até mesmo um curso introdutório, ou até mesmo a oficina dá para fazer online.